U2 é uma banda gigante, e nos anos 80, como boa parte das bandas de pop rock daquela época, teve o seu auge. Claro, eles conseguiram, como pouquíssimas bandas aí da época, manter a sua relevância durante as décadas seguintes. E até conseguiram produzir alguns hits pós-modernos, por assim dizer. Em 83, a banda lançou um dos seus melhores discos, o War, e como o próprio nome já anunciava, as letras seriam impactantes e com forte crítica social. Nesse disco nasceram dois grandes hits, o primeiro, New Year's Day, que na minha opinião é simplesmente uma das melhores composições da banda. E claro, a Sunday Bloody Sunday. Que miseravelmente o Sambo, esse projeto que em nada deu, graças a Deus, matou sem dó e sem pena, com a sua versão feliz de uma das músicas mais tristes da história do rock. E é justamente sobre a história da letra que está por trás desse grande hit da banda que eu vou falar pra vocês hoje. Mas antes, se inscreva no canal aí, a gente conseguiu reduzir mais ainda, viu cara? Caiu pra 65% aí o número de não inscritos que estão assistindo. A ideia é chegar nos 50 ali, deixar 50-50. Então se você chegou agora no canal, mano, tá sempre acompanhando aqui, mas nunca se inscreve, não tenha medo, meu irmão, não custa nada, se inscreva, junte-se a nós aqui, beleza? E também mete o dedo no botão do like. Os likes estão sempre bem altos aí, eu percebi uma alta, muito obrigado aí, vocês não sabem como isso ajuda o canal e a forma não monetizada de vocês ajudarem o trabalho aqui. Caso queiram ajudar de forma monetizada, tem aqui um novo recurso na parte de baixo aqui do vídeo chamada Valeu. Se você clicar nele aí, você abre um menuzinho e você consegue doar um dinheiro aqui pro canal, beleza? Se tiver afim, fique à vontade aí para ajudar a gente, dando uma graninha aí, beleza? E vamos começar. War, o disco que carrega esse clássico hit do U2, nasceu em meio a reflexões que os membros da banda faziam acerca dos conflitos que a sociedade enfrentava naqueles tempos sombrios para algumas regiões da Europa, no caso da Sunday Bloody Sunday, na Irlanda. A Irlanda do Norte abriga uma comunidade nacionalista de maioria católica que tradicionalmente favorecia a união com a República da Irlanda e não com o Reino Unido, do qual faz parte. A partir do final dos anos 60, essa comunidade católica passou a querer mais direitos e oportunidades, iguais a dos protestantes. E os unionistas, um grupo que defendia a integração com o Reino Unido, começaram a perceber que o predomínio da corrente protestante estava ameaçada com esse avanço nas reivindicações católicas. A tensão entre as duas visões cristãs aumentou e se transformou em violência. E o governo britânico respondeu mandando tropas para as ruas em 69. Com o aumento dos conflitos, o governo começou a impor um controle mais rígido dentro da Irlanda do Norte em 71. Mas eles mexeram num vespeiro por conta dessas imposições. Grupos paramilitares, tanto os republicanos quanto os leais ao Reino Unido, começaram a ter mais força e se tornaram também cada vez mais letais. No dia 30 de janeiro de 72, em torno de 15 mil pessoas se juntaram na região de Cregan para participar de uma passeata pelos direitos civis. Essa manifestação foi organizada pela Associação de Direitos Civis da Irlanda do Norte para protestar contra uma medida imposta em 71 pelo governo britânico, que por conta do aumento da violência passou a prender as pessoas sem o devido julgamento. A história sempre se repete. Como o governo havia proibido protestos, tropas foram mobilizadas para policiar a marcha. A passeata começou por volta das 15 horas e o destino final dos manifestantes era o centro da cidade. Porém, o exército formou algumas barricadas no intercurso e a maioria foi direcionada para Free Dairy Corner, em Bugside. Isso parece que foi o estopim
para vários embates isolados entre grupos de jovens e o exército. A coisa toda resultou em prisões efetuadas pelos soldados do regimento de paraquedistas. Eram quase 4 horas da tarde e os manifestantes começaram a atirar pedras e os soldados responderam com balas de borracha, gás lacrimogênio e canhões de água. 2 homens foram atingidos e ficaram feridos. O caos foi se desenhando aos poucos. Paraquedistas tentaram prender o máximo possível de manifestantes. Outros soldados britânicos começaram a atirar nas pessoas. Segundo algumas evidências do exército, cerca de 21 soldados dispararam suas armas, descarregando ao todo 108 balas de verdade. Ou seja, eles atiraram para matar. A ação brutal do exército provocou a raiva e o caos generalizado em Derry e em outras localidades próximas. A embaixada britânica em Dublin foi incendiada por uma parte enfurecida dos manifestantes. No dia seguinte ao fatídico Domingo Sangrento, o governo veio a público e disse que haveria um inquérito liderado pelo presidente do Supremo Tribunal, Lord Witherby. O julgamento de Witherby foi totalmente enviesado e inocentou de uma forma escancarada os soldados e as autoridades britânicas de qualquer culpa. Mesmo ele dizendo, como uma espécie de afago, que os disparos dos soldados tenham sido, entre aspas, no limite do imprudente. A conclusão do pseudo-processo foi ridicularizado pelas famílias das vítimas, que passaram anos e anos fazendo campanha por um novo inquérito público. O ex-primeiro-ministro Tony Blair abriu um novo inquérito que durou de 98 até 2010. E parece que é um dos inquéritos, um dos processos mais caros que o Reino Unido já teve ali, custando 200 bilhões de libras. O que foi conhecido como inquérito de Serville contestou que os manifestantes ali no momento não representavam nenhum tipo de perigo e que nenhuma palavra de ordem partiu dos agentes lá no momento. Eles simplesmente agiram com violência e ponto. Mas as coisas continuam se desenrolando até hoje lá, esses processos, pelo menos até onde eu achei aqui, né? Parece que ainda não foi resolvido. Se vocês têm mais informações, coloca aqui embaixo pra gente debater o assunto. O tal de Soldado F também foi identificado como o assassino de 2 vítimas lá do protesto, né? Soldado F justamente para proteger a integridade do cara aí. O pessoal deve odiar o cidadão, obviamente, né? Mas enfim, vocês já conheciam a história dessa música? Comenta aqui embaixo. Se estão conhecendo agora, também comenta o que vocês pensam. Tem muita coisa ali de abuso de poder que lembram os tempos atuais. É aquela velha história. A história sempre se repete, infelizmente.